Oi, Sara. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Todo mundo com soninho? Todo mundo entrando já. Tá frio hoje? Sim. Eu tá com frio também. Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Bem? Estudando muito? Muito. Tá difícil estudar de longe? Um pouquinho. Eu acho que é um pouquinho. É. O bom é que se a gente tiver alguma dúvida, tem o Agenda Edu e o Moodle, né? É. Vocês podem mandar perguntinha lá que a gente responde. Bom dia. Bom dia. Vamos ver se tem alguém. Não, tá todo mundo bonitinho, com os nominhos bonitinhos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Então tá bom. Sim. Então vamos ver se o pessoal entra. Pra gente começar. A Ana Clara só faz joinha. Por que desligou a câmera, Ana Clara? Ela estava com a câmera aberta, agora fechou a câmera. E esse povo sem câmera? É sono isso? Tá de pijama ainda? Eu falei pra você que frio entrou. Frio? Estão embaixo da coberta. As caras de soninho. Já tomaram café hoje? Acabei de tomar. Ainda não, Yasmin? Não, sim. Vai tomar café durante a aula. Ó, se a gente estivesse na escola, já estava acabando a primeira aula já. Vocês já teriam tomado café faz tempo, não é? A aula não começa às 7h30? Eu não tomo café pra ir pra escola. Vocês não tomam café, tem que tomar para dar bastante energia. Eu não consigo. Não, a comida não desce. Muito cedo. Eu não consigo sair sem tomar café, senão eu passo mal. Você também, Aninha? Toma café? Então tá bom. E será que o povo não vai acordar hoje para a aula? Cadê as gêmeas? Eu tô aqui morta de sono e o povo nem acordou. Eu também acordei meu filho, nem sei se ele acordou. Ele estava embaixo da coberta. Quem tá faltando? Realmente, assim, é Tá faltando bastante, né? Uhum. Bro, o Enzo Oi. nunca entra nas aulas, né? Quem? O Enzo nunca entra, né? Eu não lembro de ver o Alisson. E O Enzo. o Enzo nunca entra, eu acho. Acho que na última aula o Alisson tava, mas o Enzo eu acho que só viu uma vez. Tem alguns que estão com dificuldades, porque onde mora não tem internet, não tem computador. Ah, Aí eles estão indo fazer as provas na escola e assiste as aulas depois lá no Moodle, né? As aulas vão pro Moodle? Né? Sim. Aí eles assistem lá.
Ó, mas o Moodle precisa de internet, não precisa? Quê? O Moodle precisa de internet, não precisa? Precisa, mas às vezes, assim, ó, não tem computador. Aí, nem celular. Aí tem que esperar o pai chegar do trabalho, ou o pai tá trabalhando. Aí tem que esperar o pai liberar o aparelho para poder usar, entendeu? Então não consegue entrar na mesma hora. E aqueles que não têm internet, vai lá na escola, agenda um horário para não ter tumulto, assiste a aula lá e já faz a provinha lá também. Muito mais fácil. Mais fácil. Mas é que daí não pode ser todo mundo, que senão aglomera. Aí é só quem não tem mesmo. Certo? Vamos começar? Já deu 6 minutos, tem 15 pessoas. Não sei se o povo não acordou, se o povo tá com preguiça. Hoje é bastante coisa. Vocês estão com a apostila aí? Então, ó, página 15. Semana passada a gente acabou na 14. Eu mandei lá na Agenda Edu para vocês correção das atividades. E mandei a correção da P1. Aí, Também. depois dessa atividade de hoje, nós vamos mandar a correção das 3 primeiras atividades do primeiro bimestre. Já vão ser 3, não vão? Com a de hoje? Já é a terceira semana, né? A gente tá na Aí eu vou... Quarta. Mas do segundo bimestre a terceira? É. Então aí vai gerar a primeira nota de vocês, semana que vem. Vocês vão terminar domingo, né, de fazer as atividades, vai gerar a primeira nota. Aí a gente vai mandar a correção dessas 3 atividades, tá bom? Aí eu mando lá no Agenda Edu também, todos os professores vão mandar, para vocês poderem corrigir, tá? E qualquer erro na correção, se vocês assinalaram, eu mandei certo, manda lá na Agenda Edu. Fala, Sora, ó, eu acertei e no Moodle apareceu que estava errado. Tem que corrigir para ver se não está com erro, tá bom? Porque às vezes a pessoa que coloca a provinha lá, inverteu a alternativa correta e tal, e vocês ficaram prejudicados. Tá bom? Então, quem está com a apostila, página 15, vamos começar o módulo 8, Povos e Civilizações Pré-Colombianas, ok? Eu vou fechar o microfone. Qualquer dúvida, eu vou compartilhar a tela. Qualquer dúvida, vocês mantenham a mãozinha erguida para eu saber quem é, tá bom? A gente já se conversa. Muito bem. Estão vendo a apostila? Faz joinha assim, quem está vendo a apostila? Tá vendo? Muito bem. Eu não consigo ver todos. Então, vou fechar aqui. Muito bom. Então, ó, vamos lá. Povos e civilizações pré-colombianas. Hoje nós vamos até a página 19. Então, a gente vai ver 2 coisas hoje. Primeiro, o que são povos e civilizações pré-colombianas? Tem algumas atividades que eu vou mandar depois para vocês a correção, igual eu fiz semana passada. E nós vamos ver o primeiro povo, que são os maias, tá? Depois, nas outras aulas, a gente vai ver os astecas, depois a gente vai ver os incas. Então, basicamente, nós vamos ver os povos e civilizações antes da chegada do Colombo. E depois vai ter um módulo, deixa eu ver qual módulo que é, se é o módulo 9. Nós temos um módulo que é de povos, é o 9, pré-cabralinos, que são os povos que estavam aqui antes da chegada do Cabral. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos um mapa que mostra a América, então tem a América todinha aqui, com os 3 povos principais dos povos pré-colombianos, são os povos que nós vamos estudar. Nós temos em vermelhinho aqui a cultura asteca, tá? Nós vamos começar a ver cultura asteca, maia, inca esse ano, mas como
um tipo de civilização, algumas características dela. Vocês vão ver que é bem curtinho cada povo. São as mais básicas. O ano que vem, quando nós formos falar sobre colonização, vai ter um tema que é a colonização espanhola na América, porque esses povos estão na América Espanhola. E aí nós vamos estudar um pouquinho mais desses povos para poder entender um pouquinho de como foi esse contato entre o europeu e o americano, e o índio americano, tá? Então, vamos lá. A cultura asteca foi um império muito grande, vocês vão ver isso, um império enorme, muito forte, muito poderoso, que se localizava bem onde está o México hoje, né? A maior parte dos astecas ficavam no México. A cultura maia, que é esse vermelhinho aqui, tá? Onde está escrito Teotihuacan, Tenochtitlan, são essas cidades. São as cidades mais importantes. A cultura maia, ela se desenvolveu onde hoje seriam vários países, que é o que a gente vai ver primeiro, México, Guatemala, Belize, ali no centro da América. Também tem cidades que são grandes, que são importantes, Mayapán, Chichén Itzá, Copán, Uxmal, várias cidades que ainda existem lá, e hoje eles são praticamente sítios arqueológicos. São cidades que têm muitas pirâmides, às vezes a gente vê um pouco na televisão, principalmente quando mostra o México, né? Às vezes mostra o México, às vezes é outro país, a gente acha que é o México, mas já está em outro país. São países bem pequenininhos, Guatemala, Belize, são bem pequenininhos que tem ali na América Central. E bem para o sul, a gente tem a cultura Inca, que também desenvolveu um grande império. Os maias não foi um grande império, nós vamos ver isso hoje. Mas os astecas e os incas foram, sim, grandes impérios enormes. A cultura inca, ela pegou vários países, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Equador, tinha as principais cidades, Nazca, Cusco, Machu Picchu, né, que a gente vai ver também na apostila. Então, o que vocês têm que saber? Quando eu mostrei para vocês, deixa eu voltar a apostila, e eu mostrei para vocês este mapa aqui, ó. Calma, calma, calma. Este mapa aqui. Eu falei para vocês que as civilizações hidráulicas, elas estavam numa mesma região do globo, né? Que é uma faixa que tem com uma abundância de água, de rios, e que propiciou a formação de grandes civilizações. A hora que a gente volta no mapa embaixo, cadê? Vocês vão perceber que as civilizações asteca e maia, elas estão nessa mesma linha. Então, aqui também se desenvolveram civilizações hidráulicas, que eram civilizações que usavam da água. Principalmente os astecas, que usavam um lago. Tá? Aqui na região do México é uma região também de deserto, tá? E é muito parecido com o da China, com o da Índia, são regiões muito secas na Mesopotâmia, não como no Egito, que é um desertão mesmo, mas é uma região mais árida. Tem uma região de floresta, os maias já estão numa região mais de floresta, mas os astecas são uma região mais seca, e a civilização ela só se desenvolveu por causa de um lago. Então, ela também é considerada uma civilização hidráulica, assim como os maias também. Eles praticavam agricultura e tudo mais. Os astecas já não. Os astecas eles também praticavam agricultura, tá? Mas eles se desenvolveram na Cordilheira dos Andes. Aqui é uma cordilheira, é a maior cadeia de montanhas da América. É muito alto lá, ela divide aqui, né? E aqui também tem uma região de deserto. Então, os incas, eles tiveram vários climas diferentes, tanto que falam que são 4 regiões, os incas, porque eles têm uma região de floresta amazônica, uma região de deserto, uma região de cordilheira e uma região de planície. Então, eles estão em várias regiões diferentes, então eles desenvolveram de forma diferente. E eles já não estão mais dentro da linha das civilizações hidráulicas, ok? Mas é só para vocês entenderem por que a gente está estudando eles aqui. Eles não se desenvolveram na Idade Antiga, como os outros povos que nós estudamos. Nós estudamos
os egípcios e os mesopotâmicos. Eles estavam na Idade Antiga, desde o surgimento da escrita. Então, foram cidades que se desenvolveram por volta de 10.000, 11.000 a.C. e vão até quase perto de Cristo. Essas daqui, elas se desenvolveram a partir do século, não sei, mas já é bem depois de Cristo, a partir do século XI, século XII, depois de Cristo. Então, eles não estão na Idade Antiga, tá? Eles, dentro do tempo histórico, eles estão bem longe dos egípcios, ok? Vamos lá. Aqui, ele fala qual foi a datação das primeiras civilizações urbanas da América. Aqui a gente vai considerar a data de 1500 antes de Cristo, tá? Por quê? Foi quando começou a ocupação desses lugares. Não necessariamente incas, maias e astecas, são outros povos muito mais antigos. Povo Aztlã, povo Olmeca, povo Tolteca, que depois vai dar origem aos incas, maias e astecas, ok? Então, a ocupação nessas regiões começa em 1500 a.C., aí sim a Idade Antiga. Mas esses povos aqui vão se desenvolver só depois de Cristo. Por que são denominadas pré-colombianas? Isso é importante vocês saberem, tá? Porque são civilizações que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, aquele termo de que Cristóvão Colombo descobriu a América, ele, na verdade, a gente usa, às vezes, esse termo para falar de colonização. Então, a América foi colonizada por espanhóis a partir do Cristóvão Colombo, a partir do momento que ele vem para cá, tá? Vocês já devem ter estudado isso lá no Fundi 1. Vamos estudar de novo o ano que vem. Então, ele chega aqui em 1492, numa esquadra financiada pelos reis espanhóis. Ele era italiano, mas ele é financiado por reis espanhóis. Só que quando ele chega, já existe povos vivendo aqui. Povos muito diferentes, que vocês acho que já até viram ou vão ver em geografia isso, tá? Aqui nós temos, na América do Norte, vários povos, várias tribos indígenas diferentes, que foram colonizadas por franceses e ingleses. Depois nós temos toda a América, ela vai dessa região até lá embaixo, assim, que foram povos colonizados pelos espanhóis, e o Brasil aqui que foi colonizado por portugueses. E as ilhazinhas aqui teve franceses, teve holandeses, portugueses, ingleses também, tá? Espanhóis. Então, todos esses povos a gente considera pré-colombianos. Já estavam aqui antes do Colombo chegar em 1492. Essa atividade nós vamos pular porque ela é um mapa mental, né? Isso que a gente faria na sala de aula, onde eu perguntaria para vocês o que vocês sabem sobre incas, maias e astecas. Então, a gente ia colocar aqui, como nós não estamos na sala de aula para fazer essa pré-aula, a gente vai pular essa atividade e já vamos para o povo aqui. Então, vamos lá. O que nós vimos, então? Que civilizações pré-colombianas são aquelas que se desenvolveram na América antes da chegada do Cristóvão Colombo, em 1492. São 3 que se destacam. Por que elas se destacam? Porque elas eram as mais complexas, mais desenvolvidas. Então, se comparar com os povos da América do Norte, onde seria hoje Canadá, Estados Unidos, e com o Brasil e outras regiões também ali da América, os incas, maias e astecas estavam muito mais desenvolvidos, ok? De novo, o homem só se desenvolve por necessidade. Então, vamos pegar um exemplo, vamos comparar esse povo com o do Brasil, tá? Porque nós vamos ver que também tinham vários povos diferentes no Brasil, várias tribos diferentes. Qual que é a maior diferença? Por exemplo, o Brasil ele tinha, na época, muito mais que hoje, uma abundância muito grande de comida. Então, no Brasil sempre teve muita comida. Tanto peixes nos rios, árvores frutíferas, raízes. Então, o índio brasileiro ele não precisava fazer muito esforço para conseguir comida.
tá? Por causa disso, ele não precisou, por exemplo, desenvolver agricultura muito grande, tá? Nosso índio sabia fazer agricultura. Ele já plantava mandioca, já plantava milho, mas não tinha tantas necessidades, porque ele tinha muita comida. O clima no Brasil é um clima muito mais quente, então a gente não teve necessidade, por exemplo, de fabricação de roupas. Boa parte do Brasil o clima era muito quente, era tudo floresta, então o clima era tranquilo, então não precisou fazer grandes casas, muita roupa, nada disso, porque o clima não precisava. Em regiões onde o clima era muito frio, como os incas, que ficam em cima das montanhas, é muito gelo, é muito frio, eles tiveram que aprender a fazer roupa de lã para poder sobreviver, porque senão eles iam morrer de frio. No México, como tem a região de deserto, eles precisavam fazer agricultura usando a água do lago. E aí eles desenvolveram uma agricultura mais especializada. No Brasil não precisou. É por isso que em algumas situações a sociedade, a civilização, ela se desenvolve mais, outras menos. Isso é para vocês entenderem que não existe povo que é melhor ou pior, tá? Isso não existe. Existem povos diferentes, mas superior, inferior, melhor, pior, isso não existe na história, tá? Eles só são diferentes porque eles se desenvolveram em épocas diferentes, em momentos diferentes, por motivos diferentes, ok? Nenhum povo é igual ao outro. Vamos falar um pouquinho do povo maia, então. Hoje a gente só vai falar de maias. Hoje a aula é curtinha, tem bastante mapa, bastante imagens para a gente ver. E são povos que a gente não conhece muito. A gente não tem muita coisa que eles deixaram. Então, a gente também não tem muito o que falar, tá? O povo maia, ele se desenvolveu aqui, ó, nessa região. Essa aqui é uma península, tá? Que tem água assim por 3 lados, entre o Golfo do México e o Mar do Caribe. É uma água azul, muito limpinha. Quem já foi para o México, quem já foi ali para as ilhas do Caribe deve conhecer. E aqui chama Península do Yucatán. Cadê? Tá mais para baixo. Onde tá? Não sei onde tá. Nessa Península do Yucatán, tá aqui mesmo. Aqui, a Península do Yucatán. Eles se desenvolveram e pegam vários países. Então, ó, ele pega o México, além de parte da Guatemala, Honduras e Belize. São vários países pequenininhos por aqui, assim, ó. Então, essa região aqui é tudo México. Aí, aqui no finalzinho aqui tem Guatemala, Honduras e Belize, ok? Ela ocupou um vasto território e de todos os povos que existiram, foi o mais avançado, tá? Foi o mais desenvolvido. Entre os maias, os incas e os astecas, os maias foram os mais desenvolvidos. Eles teriam existido por volta de 1.100 anos atrás, e quando os espanhóis chegaram em 1500, 1492, essa civilização ela já estava em declínio, tá? Eles não eram um império, esse é um dos motivos deles estarem em declínio. Eles não eram um império, eles são considerados cidades-estado. Essa cidade, eu vou falar mais um pouquinho disso para vocês. A gente falou a aula passada que a Mesopotâmia eram cidades-estado, e que a gente vai ver isso melhor quando for falar da Grécia. Outro povo que também se formou em cidades-estados era a civilização maia. Então, elas eram várias cidades, estão vendo que tem várias cidadezinhas aqui, tá? Eram várias cidades, cada cidade tinha um governante, tinha seu exército, tinha sua política, e tudo, era tudo uma independente da outra, mas todas eram maias, tá? Eles não tinham um imperador, alguém que governava tudo. Quando os espanhóis chegaram, eles já estavam em briga entre eles mesmos, já tinha tido uma epidemia muito grande, os historiadores ainda estão pesquisando por que estava acontecendo isso. E eles estavam com falta de água. Então, algumas cidades já estavam abandonadas. Então, foi um povo que, embora fosse o mais desenvolvido, foi o povo que eles mais conseguiram atacar primeiro, assim, dominar primeiro, porque eles já estavam em declínio, ok? Vamos ver um pouquinho desse povo, por que eles eram tão desenvolvidos, certo? Então, vamos lá. Eles eram organizados em pequenos grupos agrícolas, então cada cidadezinha tinha o seu núcleo agrícola.
no cultivo do milho, feijão e abóbora, que é a base da alimentação praticamente de toda essa parte da América, tá? O milho, ele é americano. Então, praticamente todos os índios da América se alimentam do milho. Desde o México, eu não sei nos Estados Unidos, mas desde o México, nos Estados Unidos também, a plantação de milho lá é muito grande, né? Tanto que eles têm os cereais de milho e tal. Então, o consumo do milho é muito importante para eles. No primeiro bimestre, a gente viu um mito do milho. Tinha lá o deus do milho, né? O deus que surgiu do milho. O milho era muito importante para eles. Era o principal alimento, ele é uma fonte de carboidrato muito boa, e aonde eles comiam tanto a espiga, quanto eles faziam mingau, eles faziam pipoca, será que eles faziam pipoca? Acho que sim. Faziam farinha do milho, né, para comer como papa, como mingau mesmo. Então, ele é um alimento muito rico, muito saudável, e eles comiam muito o milho. Os maias, eles tinham comércio com outras cidades, inclusive com astecas, com outros povos que viviam ali por perto, tá? Porque se a gente olhar no mapa, ó, tinha aqui entre eles, ó, tinha outros povos vivendo. Inclusive, tem um tronco linguístico de índios brasileiros que chama Caribe, que eles ocupavam toda essa região aqui, ó. Que daí vem o nome do Mar do Caribe, que é o Caribe, vem do nome dessa tribo indígena. E eles faziam contato com todos esses povos, então provavelmente eles fizeram um contato até com povos aqui do Brasil. E eles exportavam, eles vendiam, ó, produtos como sal, algodão, que também é bastante produzido nessa região, cacau, tá? Os astecas são famosos pela produção do chocolate, pela criação do chocolate, e os maias também. Os maias já produziam o chocolate. Não é o chocolate que a gente come, tá? Era uma bebida, ele era consumido líquido e amargo, porque ele não tinha nem leite e nem açúcar, tá? O que os europeus fizeram foi levar o cacau para a Europa. Lá na Europa eles adicionaram o leite e o açúcar, e aí ele virou o doce que a gente come, tá? E faz bolo, e põe no chocolate, no leite, assim por diante, como uma chocolatada. Aqui na América, ele era bebido como uma bebida muito amarga. O cacau, ele é super amargo mesmo. Quando a gente come aquele meio amargo, ele é super amargo. O mel e plumas. A gente vai ver uma coisa de plumas mais pra frente também. A jade, que é uma pedra preciosa, verde, e a obsidiana, que é uma rocha brilhante, assim, ela é meio transparente, ela não é brilhante, ela é transparente, que eles faziam facas e espelhos. Os arqueólogos acreditam que eles já usavam escravidão, tinham uma rede de estradas, de pedra, tudo bonitinho. Usavam a navegação marítima costeira, então eles não saíam da costa, mas eles conseguiam navegar por várias ilhas e usavam canoas feitas de um único tronco. Essas canoas de único tronco também são usadas pelos índios aqui do Brasil. Você já pode até ter visto algumas imagens, tal, onde eles pegam um tronco, eles fazem a parte do meio assim, cavoca tudo meio e tal. E eles usam o tronco todinho para fazer uma canoa, tá? O povo maia construiu muitas cidades. Quem está levantando a mão, anota essa questão, a dúvida na apostila, no caderno, para poder fazer depois, para não esquecer, tá? Então, o povo maia construiu muitas cidades cercadas por muralhas de pedra. Então, cada cidadezinha dessa, ó, eram cercadas por muralhas, tá? Para evitar o ataque de outras cidades, ok? Predominava serviços administrativos. Então, como que era composta essa sociedade? Já era totalmente delimitada, essas cidades. Então, tinha o governante, tinha lá as pessoas que faziam uma parte da administração, igual o senhor era no Egito, na Mesopotâmia. Tinha os funcionários, né, da administração, bonitinho. Tinha os artesãos, tinha os sacerdotes que faziam os cultos, tinha os artesãos, camponeses e escravos. Então, aquela pirâmide social vai existir entre os maias, nos astecas também, nos incas também. Vocês vão ver que essa formação social ela é parecida em todos os lugares.
Tinha local que armazenavam os impostos, né, tributos pagos ao Estado, os cultos religiosos, normalmente eram nas pirâmides. As pirâmides maias e astecas são parecidas com as pirâmides da Mesopotâmia. Elas tinham a função de guardar impostos, de fazer o serviço administrativo, os cultos religiosos, era tudo feito nessas pirâmides. Então, as pirâmides não eram túmulos, ok? Tinham locais de práticas militares, eles eram muito ligados às ciências, a gente vai ver isso mais para frente aqui nas próximas páginas, e produziam muitos artefatos de arte, que a gente vai ver agora. Aqui são duas estatuetinhas, que não fala o tamanho, não fala nada, mas eles têm os toucados. O que é toucado? Toucado é esse negócio na cabeça deles, que eram coisas muito importantes. Os toucados, eles eram usados por algumas pessoas, só como se fossem coroas. Eles são feitos de pena. Então, é como se fosse um cocar. O cocar, ele só é usado mesmo por caciques e pajés. Então, ele não é usado por qualquer pessoa. Então, só alguns homens tinham o direito de usar esse toucado na cabeça. Como que era essa arte maia? Tem uma perguntinha sobre ela lá na atividade dessa semana, tá bom? Representa grandes governantes da elite guerreira. Então, esses aqui provavelmente são guerreiros. Ou são religiosos, pessoas que cuidam da parte religiosa, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses também. Normalmente eram adereços de cabeça, então toucados são cocares de cabeça, feitos de penas de papagaio e arara, pele de jaguar. O jaguar é um felino muito importante lá, o jaguar é um deus maia, um deus asteca, com um nome muito estranho. E conchas e jade. Então, toda a arte deles era basicamente feita com esses ingredientes. Penas, peles de animais, tem onças, tem o jaguar, enfim, são os felinos. Conchas, porque eles são povos marítimos, né? Eles estão ali muito próximos ao mar. E a jade, que provavelmente é uma pedra preciosa que tem bastante naquela região. Tá? Outra coisa muito legal que tem entre os maias é o jogo da pelota, que significa bola. Vocês não têm mais aula de espanhol, né? Mas pelota significa bola. Um jogo de bola, tá? Onde eles tinham um campo de jogar bola e tudo mais. Essas bolas eram feitas de borracha, de seringueira cálcio, borracha mesmo, igual a gente conhece. Todinha de borracha, muito pesada e dura, porque essa borracha da seringueira ela é bem resistente, ou dos crânios de inimigos mortos, tá? Que eles usavam para jogar a pelota. É muito legal. Se vocês colocarem na internet jogo da pelota, eles ainda praticam esses jogos como rituais ainda deles lá, porque ainda existe o povo maia, tá, pessoal? Esse povo não foi extinto. Existem descendentes diretos dos maias que moram lá naquela mesma região, tá? E eles jogam como uma espécie de turismo, assim, os turistas vão lá para ver eles jogando, mas é um jogo muito estranho, tá? Parece apenas um jogo, são duas equipes que se enfrentam. É preciso fazer com que a bola passe por um anel de pedra. Então, a hora que vocês pesquisarem, tem os campos, tá? É uma arquibancada, tem um campo no meio e nos cantos tem um anel, assim, de pedra. A bola tem que passar no meio do anel. Só que aqui fala que é uma coisa meio ritual, porque tá ligado a deuses. Aqui, ó, a bola gira, pula, salta e cai outra vez. A disputa é muito importante, pois a bola representa o sol e a quadra é o céu. Os perdedores são geralmente sacrificados em honra aos deuses. Então, não era só um joguinho de disputa e tudo mais. O time que perdesse podia ser sacrificado. Eles morriam todos, os atletas morriam todos, ok? Aqui fala, ó. O campo onde se jogava partidas de pelota ficava na proximidade dos palácios. Os jogadores deviam fazer uma bola de borracha
passar por dentro de anéis de pedra colocados a alguns metros do chão. Em geral, o jogo era uma exibição esportiva, porém, às vezes, assumia a forma de um combate de gladiadores que lutavam pela liberdade. Também podia ter um significado ritual e sagrado. Nesse caso, enfrentavam-se duas equipes, uma representando o sol e a outra a lua. Às vezes, os perdedores eram sacrificados e seu sangue oferecido às divindades. Imagine como seria a cena. A partida está no auge, o jogador apoiado num dos joelhos preparam-se para saltar. Ele vai arremessar a bola com o cotovelo, o ombro e o quadril, mas nunca com as mãos. A bola não é chutada. Eles não podem usar nem os pés e nem as mãos. Então, a bola tem que bater no ombro, no quadril ou no cotovelo, né? O jogo é brutal. Para suportar o impacto da bola de borracha, o jogador tem que usar um cinturão. Protetores, ele usa aqui, ó, tá vendo? Um cinturão. Protetores, aqui mostra também os protetores nos antebraços. E capacete. Concentrado, esse importante indivíduo não duvida do sucesso de sua partida. O contrário poderia ser fatal. Então, se eles perdessem, eles poderiam morrer. Tá? Então, podia ir desde um jogo, como a gente tem hoje, um jogo de diversão. Poderia ser um combate para conseguir a liberdade, né, se fossem escravos, ou um ritual religioso, e aí quem morresse ia virar uma oferenda aos deuses. Não era um jogo muito comum, ok? Para encerrar, uma das coisas mais importantes dos maias, tá? Eles desenvolveram grandes conhecimentos de astronomia, arquitetura e matemática. Criaram um calendário solar e desenvolveram uma escrita que ainda hoje não foi totalmente decifrada. Então, muita coisa dos maias ainda está sendo estudado porque a gente não conhece totalmente a escrita deles. Uma escrita hieroglífica é um tipo de escrita igual a dos egípcios, que usa desenhos e marcas que correspondem a letras de alfabeto ou ao próprio objeto, tá? Então, é o tipo de escrita que eles têm. Os maias ficaram muito famosos há um tempo atrás por causa do fim do mundo, porque o calendário maia, ele acabava em 2012. E todo mundo esperava que o mundo fosse acabar em 2012. Saíram vários livros, filmes, um filme que chama 2012 e tal. Foi tudo por causa dos maias. Isso foi porque eles tinham um grande conhecimento de astronomia. E o calendário deles era muito parecido com o calendário que a gente usa hoje. Então, a precisão do calendário deles era impressionante. E eles usam um calendário solar, que é igual ao que a gente usa. Existem calendários que são solares e lunares. E a gente usa um calendário solar, que ele é o mais preciso, que mais está próximo da natureza mesmo. Que conta quanto tempo a Terra leva para dar a volta no Sol. Esse é um calendário solar. O calendário maia também era muito parecido com a gente, então a precisão era muito grande. Por isso que o povo ficou com medo, porque o deles ia até 2012. Mas acho que a pessoa ficou com preguiça de fazer mais, e enfim. Aqui a gente tem a cidade de Chichén Itzá, é uma pirâmide de Kukulcán. É uma das mais famosas, ela é considerada um patrimônio histórico da humanidade e considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. É linda, maravilhosa, essa pirâmide enorme, não é a maior, tá? Mas ela é enorme. E a maior, eu acho que ela é a Azteca, que é a de Cholula. Destaque, então, da arquitetura para as grandes pirâmides escalonadas. O que é escalonada? Ela não é retinha, tá vendo? Ela tem degraus maiores e degraus menores, que é para subir, porque a entrada dela é aqui em cima, tá? Não tem portinha aqui embaixo. Então, entra aqui em cima e aqui em cima tem uma escada que desce por dentro. Aqui do período pré-clássico, durante esse período, a cultura maia, esses centros de poder religioso, comercial e de governo cresceram até se tornar importantes cidades. Então, essa pirâmide, ela servia para isso. É igual o zigurate da Mesopotâmia. Servia para centro religioso. Aqui em cima, eles achavam que os deuses vinham para dormir. Então, era um quarto de dormir. Um centro comercial, então aqui se desenvolveu a cidade em volta dessas pirâmides e faziam comércio aqui dentro. E a sede do governo, eles governavam de dentro dessas pirâmides, era onde eles guardavam os impostos que eles recebiam.
em cidades importantes como Chichén Itzá, Tikal e Uxmal, ok? Depois nós temos a matemática, que é outra grande invenção dos maias. Eles usavam um sistema de numeração vigesimal, ou seja, com base de 20. O nosso sistema é com base 10, porque nós temos 10 dedos. Eles usavam um sistema de 20. Talvez eles usassem mão e pé, ali, ó. Contagem de dedos somados mãos e pés. Isso mesmo, a gente normalmente usa uma contagem de 10 porque a gente só usa os dedos das mãos. Eles usavam mãos e pés. O desenvolvimento do povo maia levou a criar um sistema, criar um símbolo para o zero. Engraçado isso, porque os gregos não usavam zero na matemática e nem os romanos. Quando vocês estudam, por exemplo, numerais romanos, não tem zero. Ele começa do 1. É uma grande dificuldade que eles tinham entender o que era zero, porque o zero não é nada, né? Os numerais eram representados por símbolos compostos por números e barras, sendo o zero a única que era representado por uma concha. Então, ó, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, o 5 vira um traço. Então, o 6 é 5 mais 1, 7, 5 mais 2. É muito parecido com o numeral romano que a gente tem, tá bom? E aí eles usam um sistema com base 20. Aqui não tem o 20, né? Não sei como que representavam o 20. O povo maia, 20 são 4 tracinhos, né? Ó, se 10 é 2, 20 são 4. Muito bem. E na astronomia, a gente já está acabando, já é a última parte. O povo maia possuía grande conhecimento de astronomia. Isso foi importante para a agricultura deles e para a navegação. Conceberam um calendário solar e criaram um calendário de ciclo de Vênus, porque Vênus é um país próximo da Terra que a gente consegue enxergar sem precisar de luneta e de telescópio. Os astrônomos maias calcularam com o ciclo de ascensão do planeta Vênus. Acreditavam que Vênus era muito importante para esse povo, pois associavam a guerra e a previsão de bons períodos. Os governantes maias planejavam um ciclo de guerras quando Vênus ascendia, quando Vênus aparece. Normalmente ela aparece perto da Lua. Existem evidências que essa civilização também registrou o movimento de outros planetas, incluindo Marte, Mercúrio e Júpiter. São normalmente os planetas que a gente consegue ver a olho nu. E eles, provavelmente, aqui, eles já sabiam diferenciar planetas de estrelas, tá, pessoal? A estrela, quando a gente olha, ela pisca no céu, porque ela está emitindo luz, emitindo raios igual ao Sol. O planeta, ele é igual à Lua, ele só reflete, ele recebe a luz de uma estrela e reflete, então ele não pisca. Então, quando vocês olharem para o céu e ver uma bola que não pisca, ela é um planeta, vocês na verdade estão vendo um planeta, só tem que descobrir que planeta que é, tá? Os maias e os gregos já sabiam diferenciar planeta de estrela, ok? Vou fechar o compartilhamento. Eu tenho algumas mãozinhas levantadas. Vou abrir a palavra para a Ana Clara, que foi a primeira que levantou a mão. Abriu? Abriu. Ana, pode falar. Não estou te ouvindo. Fala mais alto. Se desse empate naquele jogo das pelotas, quem ganhava? Não, tipo, Quem- quem era sacrificado? Quem perdia? Mas, tipo, se desse empate. Se desse empate, acho que não dava empate. É igual agora, que final. Fica jogando até um ganhar. Acho que se o jogo fosse só de brincadeira, aí podia ter empate. Mas quando era para ganhar liberdade ou para sacrifício, aí tinha que ter um ganhador. Ficava jogando até um ganhar. Igual é hoje. Assim, matavam normal ou tinha alguma coisa para eles matar ele? Tinha todo um ritual de sacrifício. Era levado no templo, normalmente tinha tem umas imagens que eles faziam, que eles arrancavam o coração da pessoa, estava viva ainda. Eles eram bem assim, cruéis nos sacrifícios. Naquelas escadarias assim, tinha que escorrer o sangue, então às vezes eram muitas pessoas que eram sacrificadas pelos deuses, sim.
tanto os maias quanto os astecas, eles tinham rituais de sacrifício bem cruéis, assim, bem sanguinários. Liberdade também, tipo, da liberdade também sacrificava? Acho que não, acho que o sacrifício era só para quando era para os deuses, quando eles jogavam para os deuses. E eles acreditavam nisso, que os deuses precisavam se acalmar, então esses sacrifícios faziam com que os deuses se acalmassem, para não trazer destruição. Eles têm uma mitologia também muito violenta, de destruição e reconstrução. Então tem Deus que destrói para vir um outro Deus e reconstruir. Então eles precisam que esses deuses estejam sempre calminhos, sempre bonzinhos. É bem complicado, é uma mitologia complicada. Só tá destruindo uma pessoa e a família, mas nada, né? Vamos lá. Rafa não. A Rafa G, calma aí. Cadê a Rafa G? São as gêmeas. No México tem como eu falo? Tem um negócio que dá gosto à comida. Qual que é o nome? Que dá gosto à comida? Você já foi pro México? O quê? Vocês já foram pro México? Não. Não, achei que você tinha ido. Eu sei o que é, Pro. O que é? Eu não sei do que ela tá falando. Nome. É alguma coisa de tan, não sei quanta. Do quê? Tanjin, alguma coisa assim, mas eu não sei o que é. É aquele que a Sabrina bota na comida? Não sei o que é, não. Tem outra pergunta. Pode falar. Os maias que criaram a matemática? Então, a matemática, ela foi criada em vários povos diferentes, tá? Mas primeiro mesmo foi lá no Egito e na Mesopotâmia. Aí depois ela foi criada em outros lugares. Mas não foi levada de um lugar para o outro. A matemática, a escrita, a fala, ela acontece naturalmente por uma necessidade do ser humano. Então, assim, não foi uma cópia. Os astecas e os egípcios, provavelmente, eles nunca se viram, eles nunca se encontraram, é muito longe. E não são povos que a gente sabe que tenham tido contato, mas desenvolveram a matemática da mesma maneira. Tem uma explicação científica para isso, que agora se chama ressonância mórfica, que são coisas que acontecem entre os povos, igual mesmo eles sem ter contato. Tem uma explicação científica para isso, eu não sei explicar para vocês direitinho. Eu já li sobre isso, mas eu não sei explicar, tá? iPad de Rafael. Cadê? Ela tá levantando a mão, mas ela não levantou aqui. Eu não tô te achando para abrir seu microfone. Achei. Oi, Pro. Tem uma pergunta que eu sempre esqueço de perguntar. Pode falar. É sobre a tarefa 11. Precisa te mandar a foto? Não, eu acho que foi uma sala que eu não falei para vocês, né? A tarefa 11... Cadê a tarefa 11? Quando eu pedi, eu esqueci de ver, na verdade, o que era, né? A tarefa 10 são formas de escrita, tudo bonitinho para vocês colarem no mapa. A tarefa 11 é essa aqui, ó. É uma tarefa super legal, mas ela é muito trabalhosa. E assim, faz um pouquinho de sujeira. Como eu não tinha visto que era essa tarefa, porque eu vi lá só pelo corpo lá da apostila, então eu esqueci de ver, foi um erro meu. E aí eu acabei pedindo. Alguns pais perguntaram e eu falei que não precisava fazer agora. Depois, na volta, a gente faz. Porque isso aqui eu tenho que explicar direitinho para vocês, o que é um selo, vocês têm que fazer Aqui ele fala para fazer no slime, né? Mas vocês podem fazer na argila, no gesso, tem várias formas de fazer. Com massinha dá para fazer, só que como são materiais que agora a gente não consegue comprar, porque tá tudo fechado as lojas. Então não precisa fazer, tá? A tarefa 11 não precisa fazer. Quando voltar, a gente faz porque é legal. Porque são tarefas legais. Tem um gatinho passando aqui na sua timeline.
Meu gatinho, minha gatinha. Eu prendi duas, aí essa ficou e ela tá fazendo bagunça. Ele é super legal de fazer, mas ele dá um trabalhinho, precisa de material, então deixa, e aí a hora que a gente voltar a gente faz, tá bom? Tá bom, Podem ficar obrigada. tranquilos. Lembrei o nome do... Mais alguma pergunta? Ana Clara, você ainda quer perguntar? Não, eu lembrei o nome do tempero que a gente falou. Como chama? Eu não ouvi, fala de novo. Alcadinha. Nunca vi, nunca ouvi falar. Eu gosto de comida mexicana, adoro comida mexicana, mas eu nunca vi esse tempero, não. Imagina que ela bota porque ela não gosta de comer sem. Aí a gente lembra dela. Entendi. Os mexicanos, esse povo e tudo mais, eles comem comida muito forte na pimenta. Pode ser que seja um tipo de condimento à base de pimenta. É um negócio vermelho? Que estranho, nunca vi, não. E eles comem muita pimenta. A comida deles é tudo muito apimentado. Tanto que quando a gente come aqui no Brasil, não tem tanta pimenta quanto tem lá no México. A gente usa uma pimenta mais fraquinha, porque o brasileiro não curte muito essa pimenta mexicana. Mas eles comem muita pimenta. Vou abrir o áudio da Maria Luísa, que está levantando a mãozinha. Pode falar, Maria Luísa. Eu tenho uma amiga que ela foi pro México bem pequenininha, tipo, no primeiro aninho. Ela falou que as coisas de lá são bem apimentadas mesmo. E lá tem uns lugares realmente muito bonitos, tipo, que lá tem vários lagos, essas coisas. Eu fico tipo... O México deve ser legal, mas... O México é muito legal. Eles têm umas cidades bem violentas, eles têm umas cidades bem pobres, mas eles têm cidades maravilhosas, com muitos resorts. Porque de um lado do México é o Oceano Pacífico. E é lindo o Oceano Pacífico. Ele tem uma cor diferente das nossas praias e tudo mais. Do outro lado é o Golfo do México, que é o Caribe. Então é aquela água que a gente vê bem azul de Miami, assim, é perto de Miami. Então são águas bem azul, bem cristalinas. Então ali tem vários resorts e tem as cidades históricas, que tem as pirâmides e tudo mais. A própria capital, que é a Cidade do México, é lindíssima, porque ela mistura uma arquitetura antiga com uma arquitetura nova. E tem, sim, muitos lugares com cachoeiras, com lagos, onde faz mergulho, com aquela água bem azulzinha, bem transparente. Tem as regiões de floresta. Então, assim, às vezes você faz um tour pelas florestas, você encontra pirâmides no meio da floresta. Então, realmente, o México, embora seja um país que não é desenvolvido, eles têm muitos problemas sociais, muito parecido com o Brasil, ele tem lugares maravilhosos para conhecer. Certo? Mais alguém tem perguntinha? Não? Então eu vou abrir o microfone para falar tchau para todo mundo. Vamos encerrando, porque vocês têm mais uma aula, eu também. Certo? Todos estão com o microfone aberto. Então, ó, beijos para todos. Qualquer dúvida, entra lá na Agenda Edu, me pergunta, tá bom? Vocês têm até domingo para responder, quem não respondeu ainda. Façam a correção para ver se não tem nenhum erro nas coisas de vocês. Vou encerrando, tá bom? Beijos, beijos, até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, beijo. Ó meu gatinho de novo.